Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos abordar João, capítulo de número 3, a partir do verso 22. João, capítulo de número 3. Nós estamos nessa série do Evangelho segundo João. E nós temos visto que ele tem escrito aos seus leitores na tentativa de mostrar que Jesus era o Filho de Deus. E ele está descrevendo diversas maneiras pelas quais Jesus se revelou como o Filho de Deus. E Jesus, então, está começando o seu ministério público, ministério onde ele vai passar pela Judéia, pela Galiléia, por Samaria. Um ministério que vai durar aproximadamente 3 anos aí, não é? E ele está no início deste ministério. E o evangelista vai relatar algo interessantíssimo aqui, a partir do verso 22, no capítulo 3. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Aqui um asterisco, embora o evangelista aqui fala que Jesus batizava, logo no capítulo 4, no verso 2, ele já vai dizer assim, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, apenas esse asterisco, não era Jesus quem estava batizando as pessoas ali, mas eram os discípulos de Jesus. Provavelmente aqueles discípulos de Jesus que antes eram discípulos de João Batista. Então eles tinham essa prática de batizar as pessoas para purificar, né? Era um ritual semelhante à purificação dos judeus. Os judeus, nessa época, já estavam acostumados a se lavarem praticamente todos os dias para se purificarem dos seus pecados. E aí o batismo de João também representava essa purificação, um batismo de arrependimento. Então era esse batismo que estava acontecendo aqui, tá? Então depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então os discípulos de Jesus estavam batizando ali algumas pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso, então, no início do ministério de Jesus. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos.
Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos agradecer o teu nome por mais um dia, por mais um domingo, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque nós acordamos com saúde, nós acordamos, Pai, nós respiramos, ó Deus, nós nos alimentamos. Muito obrigado por tudo isso, porque, ó Deus, nós tivemos aonde dormir, nós tivemos aonde acordar, nós temos pessoas que nos amam, nós temos, Pai, o alimento que o Senhor nos dá a cada dia. E mais importante que tudo isso, nós temos o Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para sermos alimentados por Ti, para sermos pastoreados por Ti, para que tenhamos o nosso coração alinhado segundo a Tua palavra, Pai. Nós precisamos todos os dias de termos o nosso coração alinhado, Deus. Que o Senhor faça isso conosco nessa manhã e nos torne cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, então, o que está acontecendo aqui, não é? Jesus está com seus discípulos e os discípulos de Jesus estão batizando ali as pessoas. E nisso vai se reunindo muitas pessoas, vai se reunindo uma multidão, os discípulos de Jesus estão batizando, provavelmente, enquanto isso, Jesus está pregando para aquelas pessoas, Jesus está curando enfermos, Jesus está expulsando demônios, não é? Nós vimos nos textos anteriores que Jesus já vinha fazendo isso, já vinha fazendo diversos sinais, diversos milagres, e isso levou até alguns fariseus a acreditarem que Jesus vinha do céu, que o que Jesus fazia vinha de Deus, porque, né, o que diz Nicodemos: mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier dos céus. Então Jesus está ali pregando, Jesus está anunciando o evangelho do reino de Deus, Jesus está curando pessoas, expulsando enfermos, e os seus discípulos estão batizando, segundo o costume que eles haviam aprendido com João Batista. E aí, meus irmãos, o que acontece é que começa uma discussão ali entre os discípulos de João Batista e um outro judeu que estava vendo tudo aquilo, e eles começam a discutir sobre a purificação cerimonial. E isso leva os discípulos de João a se incomodarem com o fato de que Jesus estava atraindo muitas pessoas, que Jesus estava atraindo mais pessoas até do que João Batista. E aí eles chegam diante de João Batista, não é? E falam: ó, João, Rabi, mestre, aquele de quem você deu testemunho, ou seja, Jesus de Nazaré, ele está batizando as pessoas e muita gente está indo até ele. A ideia dos discípulos de João Batista aqui era mais ou menos perguntar assim: olha, João Batista, você não fica com ciúme não, porque aquele de quem você deu testemunho está angariando muita gente, o ministério dele está maior do que o nosso. Será que o nosso ministério está entrando em decadência? Será que acabou agora a nossa vez e agora é a vez daquele de quem você deu testemunho? Os discípulos de João estavam com um certo ciúme. É isso que está acontecendo aqui. E eles tentam despertar isso também no coração de João Batista. Mas João Batista vai responder para eles que não, que João Batista estava feliz, que João Batista estava alegre, porque o ministério de Jesus estava crescendo, porque de fato ele era o Filho de Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo vinha do alto, vinha do Pai, porque o Pai amava o Filho e tinha entregue todas as coisas na mão dele. Então é sobre isso que se trata essa discussão. E nós vamos ver isso em 3 pontos nessa manhã. Eu dei o título para essa mensagem, que é o seguinte: Cristo é o protagonista. Cristo é o protagonista. E nós vamos ver isso em 3 pontos. No primeiro ponto, nós somos coadjuvantes. Vai estar do verso 22 até o verso 28. No segundo ponto, a noiva
é de Cristo, do verso 29 até o verso 30. E nós vamos finalizar com o terceiro ponto, que diz: a vida está em Cristo, do verso 31 até o verso 36. Então deixa eu tomar uma aguinha para a gente começar. Bom, meus irmãos, Cristo é o protagonista. Nós temos sido alimentados constantemente por uma teologia, por pregações, por um movimento evangélico que é fruto do nosso tempo. E diz, ou pelo menos, se não diretamente, mas implicitamente, diz por trás das palavras, que nós somos protagonistas, que são os nossos sonhos, que são os nossos sentimentos, que são as nossas conquistas, que são os nossos projetos. Nós temos sido alimentados com isso, talvez não aqui nessa igreja, mas nas redes sociais, naquilo que a gente consome na televisão, naquilo que a gente consome pelo celular, naquilo que a gente acompanha pela rádio às vezes, e isso de igrejas, de pastores. É uma teologia muito forte no Brasil, que tira o protagonismo de Cristo e dá o protagonismo a nós, aos crentes, aos cristãos. Isso faz com que muitas pessoas, talvez a maioria dos crentes hoje, tenham ido à igreja, tenham buscado ao Senhor, para que tenham os seus sonhos realizados, para que tenham os seus projetos realizados, concretizados, para que tenham os seus sentimentos, como eu posso dizer, de certa maneira, que os seus sentimentos sejam bons, que os seus sentimentos sejam consertados, que sejam felizes, que obtenham a felicidade, que obtenham a conquista daquilo que estão buscando. De maneira que essa teologia, esse evangelho tem nos colocado no centro, Mas nós vamos ver nessa manhã, no primeiro ponto, que nós somos coadjuvantes. Do verso 22 até o verso 28. Jesus estava com seus discípulos na terra da Judéia, e esses discípulos de Jesus estavam batizando. Do outro lado, João também estava batizando. João estava cumprindo o seu ministério, que ele começou antes mesmo de Jesus aparecer. Um ministério onde ele pregava arrependimento, onde ele batizava as pessoas. Então João Batista está fazendo o seu trabalho, o seu ministério, está cumprindo a sua vocação. E Jesus também, do outro lado, está anunciando o evangelho, está cumprindo a sua vocação, está pregando o evangelho do reino de Deus. Os dois estão fazendo o seu trabalho, estão desenvolvendo o seu ministério como deve ser. Até aí, tudo bem. O que acontece, meus irmãos? O problema surge a partir do verso 25, quando começa uma discussão. Essa discussão não deveria acontecer. Cada um está fazendo o seu trabalho, cada um está desenvolvendo o seu ministério, cada um está glorificando a Deus, segundo a porção que lhe foi dada. Mas tem o pecado, meus irmãos? O nosso coração é pecaminoso. A gente não pode ver o outro indo bem, que a gente já começa a pensar que nós estamos maus. A gente não pode ver o outro vencendo, que a gente já começa a pensar que nós estamos fracassando. E aí surge essa discussão, ao que diz o verso 25, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Muito provavelmente eles estavam se perguntando, questionando, se aquele batismo que estava sendo aplicado por João Batista ou por Jesus tinha o mesmo peso de purificação cerimonial que o ritual de purificação dos judeus. Talvez, muito provavelmente, a discussão girava em torno disso. Mas o que acontece é que no coração dos discípulos de João Batista nasceu um ciúme.
Jesus está atraindo muita gente. Esses discípulos de João Batista não haviam seguido Jesus. Alguns dos discípulos de João Batista haviam seguido. João Batista apontou para Jesus e falou que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns dos discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Dentre eles, alguns até se tornaram discípulos de Jesus e apóstolos, não é? É o caso, por exemplo, de André, irmão de Pedro, e de João, que está escrevendo este evangelho. Mas alguns outros discípulos de João Batista ficaram com ciúmes, porque Jesus estava atraindo multidões. Olha só o verso 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão e do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A ideia aqui, meus irmãos, é falar assim para João Batista: olha, João Batista, aquele lá que você deu testemunho, que quando ele apareceu lá no deserto, na época que você estava batizando multidões, ou seja, ele é novo, ele está vindo aí agora, só que ele está atraindo multidões, todos estão se dirigindo a ele. Muito provavelmente eles estavam comparando a quantidade de pessoas que João Batista estava batizando, lá no verso 23, João também estava batizando, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Ou seja, João Batista ainda estava atraindo algumas pessoas, só que Jesus estava atraindo multidões, todos estão se dirigindo a ele, e aí eles começam a ficar com ciúmes do ministério de Jesus, meus irmãos. E aí eles vão e falam para João Batista: ô João, o que você acha disso aí? Fulano de tal ali está crescendo, está atraindo multidões, e a gente continua aqui na mesma. Nossa igreja não cresce, pelo contrário, parece que está diminuindo. O que você acha disso, João? João Batista. E aí, meus irmãos, João Batista responde algo que deveria estar no coração de todos nós, algo que todos nós deveríamos ter a consciência a essa altura. Olha o que João Batista responde para os seus discípulos ciumentos no verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado nos céus. O que nós recebemos, meus irmãos, vem dos céus. A porção que nos é dada, a vida que nos é dada, o ministério que nos é dado, a vocação que nos é dada, tudo isso que nós temos, que nós somos hoje, nós recebemos de Deus. Foi a porção que nos foi dada. Foi a medida que nos foi dada. De maneira que nós não devemos nos comparar com ninguém. Se o que eu e você recebemos, somos, vivemos, se isso que nós somos e vivemos e recebemos hoje veio dos céus, e é isso que João Batista está dizendo, nós recebemos de Deus a nossa porção. Se nós temos essa consciência, nós não devemos nos comparar com ninguém, porque nós não estamos em uma corrida, nós não estamos em uma disputa para saber quem é maior, para saber quem ganha mais, para saber quem é melhor, para saber quem recebeu mais ou quem recebeu menos. Não. Tudo que nós recebemos de Deus. Nós não estamos em uma disputa. Isso serve tanto para as nossas vidas pessoais, quanto para a igreja. Muitas igrejas e denominações, meus irmãos, têm essa disputa, têm esse ciúme,
Não pode ver uma outra denominação crescendo um pouco mais, que quer copiar o modelo que está sendo aplicado lá, para que a sua também cresça, para que a sua também alcance aqueles números. Muitas outras tradições ou igrejas têm ciúmes umas das outras, competem umas com as outras. Uma disputa por membresia, uma disputa por pessoas, que na verdade é uma disputa por poder, é uma disputa por dinheiro, é uma disputa por influência. E olha só o que João Batista vai dizer para os seus discípulos: olha, cada um de nós recebeu o que foi dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E aí ele finaliza esse primeiro ponto dizendo o seguinte: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. O que João Batista está querendo dizer aqui para os seus discípulos, meus irmãos, é o título que eu dei ao primeiro ponto. Nós não somos os personagens principais da história. Nós não estamos no centro. Não se trata sobre os nossos sonhos, não se trata sobre a nossa relevância, não se trata sobre o nosso tamanho, não se trata sobre as nossas conquistas. João Batista fala para os seus discípulos: eu não sou o Cristo. E eu falei isso para vocês, eu não sou o protagonista, eu sou coadjuvante de uma história muito maior do que a minha. Eu sou coadjuvante de uma história que eu não poderia suportar ser o protagonista. Nós não somos o personagem principal, meus irmãos. Nós não somos a última bolacha do pacote. Embora o mundo tenha dito isso para a gente, e a igreja, nos últimos tempos, tenha tentado colocar esse sentimento dentro de nós, de que é sobre nós, de que o culto é sobre a gente. O culto acontece para a gente, para os nossos sonhos, para os nossos sentimentos. Mentira! O culto é um serviço, né? Nos Estados Unidos eles chamam de service, serviço. O culto é um serviço que nós fazemos, que nós oferecemos para Deus. Não é sobre a gente. O culto não é sobre a gente. A igreja não é sobre a gente. A história não é sobre a gente. Nós somos coadjuvantes. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, que nós somos coadjuvantes, porque nós não somos o Cristo, como João Batista diz, e porque nós recebemos a porção que nos foi dada, nós saímos da corrida. A gente abandona a corrida que esse mundo corre por ele mesmo. Essa disputa de um querer ser melhor do que o outro, de um querer ser maior do que o outro, isso só acontece porque foi nos dito, foi nos ensinado que nós somos protagonistas, que é sobre a gente, que é sobre a nossa história, que é sobre os nossos sonhos. Então, quando a gente vê o outro conquistando mais do que nós, ganhando mais do que nós, tendo aquilo que nós desejávamos, que nós sonhávamos, aí a gente fica triste porque ele está sendo mais protagonista do que eu. Mas quando nós entendemos que não é sobre a gente, que nós somos coadjuvantes, que nós não devemos nos comparar, que nós não estamos numa corrida, que na verdade nós somos coadjuvantes de uma história muito maior, que não é a história do fulano, não é a história do ciclano, não é a história do Clisman, do pastor William, não é a história do Ministério Nação Santa, mas é a história da redenção, é a história do Filho de Deus, e nós somos apenas coadjuvantes, nós somos apenas ramos, pequenos ramos enxertados na videira, que é uma árvore muito maior do que a gente. A nossa vida começa a fazer muito mais sentido. A gente começa a se cansar menos. A gente começa a se cobrar menos. Sabe por quê, meus irmãos? Essa história de dizer que nós somos o protagonista, ela traz um peso que nós não podemos suportar. Quem consegue suportar o peso de ser o protagonista
é Jesus. É Ele quem carrega esse peso. É por isso que Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Porque vocês não devem carregar esse peso, porque a história não é de vocês. Vocês são coadjuvantes. Lancem sobre mim esse peso que o mundo tem colocado sobre vocês, e a vida de vocês vai fazer mais sentido. Então João Batista não se considerava o protagonista. E quando seus discípulos chegam diante dele e falam: João, o Cristo está trazendo muito mais pessoas. João fala: graças a Deus. Graças a Deus. Eu recebi a porção que me foi dada. Se o outro está melhor do que eu, amém. Ele recebeu a porção que foi dada para ele. Eu não estou em nenhuma disputa. Eu não sou o Cristo. João estava fazendo o seu trabalho, estava cumprindo o seu ministério, estava batizando aquelas pessoas que eram enviadas a ele, estava anunciando o arrependimento, o evangelho do reino de Deus. Ele era um cooperador de uma história maior. E eu quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos, talvez você esteja falando assim: poxa, o que o pastor Clisman está falando é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. E aonde é que ficam os meus sonhos? E aonde é que ficam os meus projetos? E aonde é que fica a minha vida? Os meus planos? E onde é que fica o meu nome? E eu quero dizer para você nessa manhã: se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, você já morreu. Seus sonhos, meus irmãos, morreram. E você vai viver a vida de Cristo. Não é isso que diz aquele texto bíblico? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade que roubaram da gente. Nós morremos para nós mesmos. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é o protagonista, meus irmãos. E aí, João Batista, diante daquela provocação dos seus discípulos, ele vai aprofundar ainda mais o seu raciocínio, a partir do verso 29. Olha só o que ele diz: a noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você deve estar pensando: poxa, mas e os meus sentimentos? E os meus sonhos, então? Eu não devo sonhar? Eu não devo concretizar? Eu não devo ser feliz? É isso que você está dizendo? Não, meus irmãos. Olha só o que João está dizendo. A alegria dele é ouvir a voz do noivo. O amigo do noivo se enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. E ele ainda fala: a minha alegria agora está completa, porque eu vi o ministério de Jesus sendo cumprido.
A noiva não é de Cristo, a noiva é de Cristo, a noiva não é nossa. Nós temos que nos alegrar ao ouvir a voz do noivo. Quem tem que falar é o noivo. A história é dele. Os sonhos são dele. A nossa vida é dele. Olha o que o texto está dizendo. A noiva pertence ao noivo. Ou seja, nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Aí você... Quando eu digo assim, que você às vezes está pensando, poxa, e meus sonhos, e os meus sentimentos, e a minha vida, e a minha história, onde que fica em tudo isso? Meus irmãos, se você pertence ao noivo, ele vai cuidar de você. Se você pertence ao noivo, se você é a noiva de Cristo, pode ter certeza que nada te faltará. É o que o pastor William pregou aqui semana passada. Se até as aves do céu que não plantam, todos os dias têm o que comer, se os lírios do campo têm o que vestir, e a forma como eles se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, quanto mais nós, que somos maiores, mais valiosos do que as aves do campo, do que as aves dos céus, do que os lírios do campo. O que João Batista está dizendo, está corroborando com isso. Se eu sou a noiva de Cristo, mesmo que eu tenha morrido, mesmo que os meus sonhos tenham que morrer, para que o sonho e a vida de Cristo em mim possa viver, eu não vou ficar desamparado, eu não vou ser infeliz, eu não vou ter uma vida triste, eu não vou ter uma vida, terrível, uma vida que eu não posso suportar. Pelo contrário, se eu sou a noiva que pertence ao noivo, meus irmãos, quando nós ouvimos a voz do noivo, nós nos alegramos. Olha só o que João Batista diz, no verso 30, no verso 29. Esta é a minha alegria que agora se completa. Os sentimentos, esses que são tão falados hoje em dia, as pessoas vão para a igreja porque elas precisam ser felizes, elas não vão buscar a Deus, elas vão buscar a alegria, elas vão buscar a restauração dos seus sentimentos. E não é assim, meus irmãos. Não é sobre elas, não são sobre os nossos sentimentos, mas o mais louco de tudo isso é que quando nós morremos, quando nós abandonamos os nossos sonhos para viver a vida de Cristo, quando nós deixamos de ser pessoas que estamos com sentimento ferido, que precisa ser consertado, que precisa ser elevado, quando nós abandonamos essa ilusão de que nós temos que ser felizes a qualquer custo e utilizamos a fé como instrumento para realizar os nossos sonhos, aí a gente encontra a alegria e a felicidade completa, porque ela vem do noivo, ela vem ao percebermos o noivo, ao sabermos que somos do noivo, ao ouvirmos a voz do noivo. Olha só o que João está dizendo. Os discípulos falam para João: você deveria estar triste porque o seu ministério agora fracassou e o de Cristo é maior do que o seu. Você deveria estar com ciúme. E João está dizendo: vocês estão loucos, vocês não sabem o que estão dizendo. A minha alegria se completou, porque eu ouvi a voz do noivo. A vida de Cristo em mim é o motivo da minha alegria, é o motivo do meu regozijo. Ver o reino de Deus prosperando, é por isso que lá em Mateus, quando o pastor William pregou, fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse que é o grande paradigma desse texto, meus irmãos. Não é sobre nós, porque nós somos coadjuvantes, não somos protagonistas. Só que na nossa mente limitada a gente fala: se eu morrer, se eu abandonar meus sonhos, se eu abandonar meus sentimentos, se eu abandonar a minha história, eu vou ser um miserável pelo resto da minha vida. E o grande paradigma é outro, é o contrário. Se eu morro, se eu abandono os meus sonhos, mas vivo a vida de Cristo, a minha alegria se completa. Aquilo que eu estou buscando se torna realidade na minha vida. Não porque eu estou buscando isso, mas porque isso é reflexo do que Cristo faz na vida da sua noiva.
A noiva é de Cristo. O que ele diz no verso 30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João está dizendo para os seus discípulos, meus irmãos, basicamente, é o seguinte: os nossos projetos de poder devem ser deixados de lado em prol do reino de Cristo. Mas nós temos sido alimentados com a teologia que é toda voltada para a nossa história, para os nossos sonhos, para os nossos sentimentos. Mas isso é difícil demais de suportar. Nós não fomos criados para sermos personagens principais. A nossa história, os nossos sonhos, os nossos sentimentos só fazem sentido se estiverem alinhados na história de Cristo, na história da redenção. Se nós estivermos enxertados na videira, aí a nossa história passa a fazer sentido. Aí os nossos sentimentos começam a fazer sentido. É o que João está dizendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João está dizendo para os seus discípulos e que serve para nós hoje, para a igreja brasileira, é o seguinte: o meu projeto de poder tem que acabar. O meu projeto de poder precisa acabar. Infelizmente, meus irmãos, tem muita igreja aí no Brasil que tem dono. A noiva deixou de ser de Cristo e agora é do fulano de tal. São projetos de poder. Eles não aprenderam com João Batista que cada um recebe a porção que lhe foi dada e que a noiva é do noivo. E o texto continua, no verso 31, eu vou para o meu terceiro ponto. A vida está em Cristo. Que vida? A vida eterna, que é o que o texto vai dizer aqui, mas é uma vida eterna que nós já estamos vivendo. É aquilo que nós buscamos, que nós ansiamos. É muito louco porque as igrejas, as pessoas vão à igreja em busca disso que está em Cristo. Só que elas colocam os seus sonhos, seus projetos, seus sentimentos em primeiro lugar e acabam perdendo isso. Não conseguem conquistar. Sendo que quando nós abandonamos, nos despimos de tudo isso e entendemos que Ele é o personagem principal, aí nós vamos receber a vida eterna que já começa nessa vida. Olha o que o texto vai dizer. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Meus irmãos, naquela época, não aceitavam o testemunho de Cristo, não aceitavam isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Porque abandonar os sonhos, abandonar o projeto de poder, abandonar, tudo isso que o mundo fala que nós temos que conquistar, abandonar tudo isso, sonhos terrenos, é difícil. Morrer para si mesmo é difícil. Então ninguém quer aceitar o testemunho de Cristo, é o que João está dizendo. Isso serve para hoje também. Ninguém quer aceitar, meus irmãos, o testemunho de Cristo nas igrejas. Se você prega o evangelho, está difícil você ter membresia. Porque quem é que quer ir num lugar onde o pastor fala que você tem que morrer, que você tem que abandonar os seus sonhos?
Ninguém quer aceitar esse testemunho. E aí ele diz: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações para Cristo aqui no caso. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O pior de tudo isso que eu falei para vocês hoje de manhã é que as pessoas que pregam esse evangelho, que coloca o homem no centro, que coloca os nossos sonhos, a nossa vida no centro, eles fazem isso dizendo que essa é a palavra de Deus. E o que João está dizendo é que quem fala a palavra de Deus é Jesus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações para Jesus. Mas João está dizendo que ninguém aceita esse testemunho. Jesus está falando as palavras de Deus e ninguém aceita o testemunho que ele está dando. Ou seja, as pessoas preferem ouvir uma outra palavra que não a palavra de Deus e rejeitam a palavra de Deus que é dita por Jesus. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, meus irmãos, não aceitem uma palavra que não coloca Jesus no centro. Não aceitem. Se uma palavra te coloca no centro, ela é da terra, ela não é do céu. Ela não é palavra de Deus. Mas se você é humilhado para que Cristo cresça em você, se a palavra mata o seu ego, mata o seu projeto de poder, mata o seu velho homem, se ela incomoda, se ela aperta, se ela acusa os nossos pecados e nos faz querer ser alguém melhor, essa palavra é do céu. Se ela mata o seu velho homem e exalta Jesus, então ela vem do céu. É o que está dizendo o verso 34. O Filho fala do que vem do céu. Crer em Jesus é crer em Deus. É o que João está dizendo. Ou seja, pregar um sermão sem Jesus, sem o Evangelho, pregar um sermão que não fala da vida de Cristo, da história da redenção, dos feitos de Cristo, pregar um sermão que não é voltado para a obra que Cristo fez, é pregar algo que não é de Deus, mas dos homens. É isso que João está dizendo. Olha só, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Então esse tipo de sermão, esse tipo de igreja, que só quer alimentar aquilo que nós estamos buscando, não vem do céu, não vem de Deus, mas vem dos homens. Aquele que pertence à terra fala como quem é da terra. É isso. São igrejas, são pastores, é um evangelho de nós para nós mesmos, para alimentarmos o nosso sonho terreno, para alimentar o nosso coração pecador, que está na corrida, que está na disputa, para saber
quem é o protagonista. Não aceite, meus irmãos, esse tipo de pregação. Não aceite. É mais confortável. É mais confortável. Mas te coloca numa posição que daqui a pouco você não vai poder suportar. Porque você não é o protagonista. E é por isso que as pessoas estão doentes. É interessante, nunca se pregou tanto sobre os nossos sonhos, a nossa alegria, os nossos sentimentos. Nunca se pregou tanto sobre isso, que nós temos que ser felizes, que nós temos que ter uma vida feliz, ter uma vida de conquistas, de realizações. Nunca foi pregado sobre isso tanto quanto hoje. Só que, ao mesmo tempo, nunca se ouve tantas pessoas doentes espiritualmente como hoje. Nunca se ouve pessoas tão cansadas como hoje. Aí você pergunta, está cansado de quê? Não sei. As pessoas não sabem, elas simplesmente estão cansadas. Elas simplesmente estão esgotadas. E não é porque estavam trabalhando muito. Às vezes sim, mas na maioria dos casos não. Elas estão esgotadas, porque tem sido dito para elas que elas são protagonistas e elas não podem suportar esse peso. É por isso que elas estão esgotadas, porque elas estão levando um fardo que elas não podem suportar. E isso é produto do evangelho que nós temos ouvido. Aí, tudo isso que nós temos buscado, e a gente coloca Deus em segundo plano e as nossas vontades, os nossos sonhos em primeiro. Porque nós temos que conquistar, nós temos que ser melhores do que o vizinho. Nós estamos na corrida e temos que ganhar. E tudo isso que as pessoas estão buscando, olha aonde que está. João fala: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A vida eterna que João está falando aqui, em várias e várias partes do Evangelho de João, é uma vida que será consumada na ressurreição, mas que nós já vivemos hoje. Nós vivemos a vida eterna hoje. Ela será consumada na ressurreição. Mas nós já vivemos aqui nesse mundo essa vida eterna. E essa vida, meus irmãos, está em Jesus. Ele recebeu todas as coisas do Criador desse mundo. O Pai o ama e entregou todas as coisas em suas mãos, inclusive a vida que a gente tem buscado. E o que João está dizendo é o seguinte: a fé nele é a única forma de experimentar essa vida. A gente acha que a vida que a gente quer viver está em realizar os nossos próprios sonhos, em sermos grandes, em termos dinheiro, em sermos protagonistas. Mas a vida que a gente tanto deseja, que esse mundo tanto deseja, ela está em Cristo. Mas para experimentar isso, nós precisamos morrer. É por isso que Jesus fala: quem quiser ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. Mas quem perder essas coisas por amor a Cristo, aí esse ganhará aquilo que está buscando.
nós já desfrutamos dessa vida aqui. Mas o texto termina dizendo que quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você pode pegar testemunho de diversas pessoas que está na internet. Pessoas que alcançaram aquilo que a gente está achando que é a solução para as nossas vidas. Pessoas que chegaram no final da linha e venceram aos nossos olhos, aos olhos do mundo. Conquistaram aquilo que almejavam. E a maioria dessas pessoas que deram testemunho sobre isso. Inclusive Salomão, que ganhou tudo, ganhou o mundo inteiro. O homem mais rico de sua época. Mais de 1000 mulheres. Você imagina o cara que teve mais de 1000 mulheres? Teve mais dinheiro do que qualquer outro da sua época. Teve mais poder do que qualquer outro da sua época, porque na época áurea de Salomão, o maior reino do mundo era o reino de Salomão. E esse cara, assim como tantos outros que a gente vê no YouTube, chegam no final e falam: a resposta não está ali. Aquilo que eu buscava não estava no dinheiro. Não estava nas 1000 mulheres, nos 1000 casamentos. Não está no novo casamento, nem no terceiro, nem no quarto. Não está no novo emprego. Não está em receber um salário maior. Aquilo que eu buscava estava no Senhor. A vida que nós buscamos, que esse mundo busca, está no Senhor. É necessário que Ele cresça. É necessário que eu diminua. Nós não temos que ser melhores que o outro, meus irmãos. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Por meio do Espírito de Deus, que nos santifica. Se você tem sonhos, planos, desejo de ganhar esse mundo, e tem usado a fé como um meio para obter isso, eu queria convidar você a se arrepender nessa manhã. Você não é protagonista. Você só vai trazer condenação sobre si com esse pensamento. Esse é o pensamento de quem não conhece a Cristo, de quem não ouve a voz do noivo. Mas pode ter certeza, ao se render a Ele, ao morrer para esse mundo, toda a nossa vida será realinhada ao propósito que Ele tem para nós. E nós experimentaremos a vida eterna já aqui nessa vida. Eu quero te convidar nessa manhã a diminuir para que Ele cresça. A se calar para ouvir a voz do noivo. Pois Ele tem as palavras que vêm do céu e alimentam a nossa alma. Senhor, nessa manhã, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor é quem realinha o nosso coração, Pai. Se não fosse o Senhor, domingo após domingo, realinhando as nossas expectativas, nós estaríamos perdidos, como este mundo, nessa corrida. Mas eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque, assim como João Batista não foi afetado pelo ciúme que os seus discípulos tinham
do ministério de Jesus. Que o Senhor também possa desenvolver isso em nós. Assim como João Batista tinha certeza que ele não era o Cristo, muito menos o protagonista, mas um cooperador da tua história, Pai. E ele encontrou sentido aí. Que nós possamos encontrar sentido também. Ao morrermos, ao entregarmos a Ti os nossos sonhos, os nossos projetos de poder, ao entregarmos a Ti a nossa vida, Pai, que nós possamos encontrar também em Ti o sentido. E que assim como João Batista, que se alegrava, que teve a sua alegria completa ao ouvir a voz do noivo, que nós também, Pai, possamos nos alegrar com a porção que o Senhor deu para nós, a medida que o Senhor deu para nós. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, não nos deixa viver como esse mundo vive, nessa corrida louca que nós não podemos suportar. Mas em nome de Jesus, alinha o nosso coração e as nossas expectativas, para que possamos entender que a vida está em Ti. Que morrer para nós é viver. Que quando nós entregarmos tudo para o Senhor cuidará de nós, porque nós somos a noiva que pertence a Ti. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa sair daqui nessa manhã sem entendermos que tudo isso está em crer no Teu Filho e confiar nele, Pai. Em nome de Jesus. Amém.